Olá, estamos aqui com um grande amigo da Faculdade de Direito Sul de Minas, promotor de justiça aqui do Estado de Minas Gerais, Dr. Márcio Henrique Mendes da Silva. Dr. Márcio, muito obrigado pela sua visita aqui, nos honrando com essa palestra que ocorrerá em instantes. Dr. Márcio, Ministério Público, né, e a Carta Constitucional de 1988. Na visão do senhor, nesses 30 anos de vigência de um Estado constitucional democrático, qual foi o grande desafio, ou qual está sendo o grande desafio da instituição Ministério Público? Primeiramente, gostaria de agradecer, professor Hamilton, por essa oportunidade. É muita honra para nós aqui estarmos sempre em contato com a Faculdade de Direito Sul de Minas. Nossa vida. Nesses 30 anos de Constituição Federal, eu acho que o grande desafio do Ministério Público, que foi realmente uma instituição que ganhou fôlego com essa Constituição de 1988, o grande desafio é efetivamente cumprir com sua importantíssima missão constitucional e principalmente de fazer realmente efetivar esse Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito ele depende muito de um Ministério Público forte. E hoje, se nós trouxermos para os dias atuais, eu posso lhe afirmar, professor, que o grande desafio do Ministério Público é lutar contra os próprios poderes executivo e legislativo, que diante desse trabalho que vem sendo realizado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, vem atacando de maneira injusta a instituição do Ministério Público. Eu creio que esse é o grande desafio atual da instituição do Ministério Público. O acesso à justiça tem sido um dos grandes pontos nevrálgicos da Constituição nesses 30 anos. Muitas leis burocratizando os procedimentos, principalmente na seara penal, e, por outro lado, reformas pontuais isoladas que não resolvem um problema e apenas em alguns pontos agravam o problema. Na visão do senhor, o que pode ser feito no âmbito ou legislativo ou administrativo, federal, estadual, não importa aí, mas o que pode ser feito, uma medida positiva para que verdadeiramente a população tenha acesso a um poder judiciário, a justiça não, mas a um poder judiciário constituído para que possa ter efetivamente os seus direitos assegurados. E o Ministério Público, como que ele pode contribuir nessa razão? Eu acho que, primeiramente, o Poder Judiciário ele é o garantidor da Constituição Federal, né, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. Então, ele, dentre os três poderes, ele é o que detém a última palavra. Então, eu acredito que ele, até mesmo por princípio constitucional, não pode haver óbice ao acesso ao Poder Judiciário. Creio que a justiça o acesso precisa ser um pouco mais barateado, a questão das custas processuais, e para que a população possa exercer os seus direitos, eu acredito que a Defensoria Pública precisa ser mais estruturada, porque é ela que garante o acesso àqueles necessitados, até mesmo por destinação constitucional. E no âmbito do Ministério Público, a contribuição que o Ministério Público vem dando nesses 30 anos de caminhada, nós estamos repensando a questão do acesso ao Poder Judiciário, porque nós temos grandes instrumentos em que nós podemos evitar esse acesso ao Poder Judiciário, desafogando o Poder Judiciário, ao mesmo tempo que nós conseguimos resolver os conflitos através dos seguintes instrumentos: recomendações, audiências públicas e, principalmente, termos de compromisso de ajustamento de condutas. São instrumentos extrajudiciais que estão à disposição do Ministério Público
e que podem resolver conflitos de interesse público, de interesse meta individual, desafogando o Poder Judiciário e de maneira a resolver com eficiência esses problemas sociais. Doutor Márcio, quem está ali nos assistindo, tenho certeza que está provavelmente curioso com uma situação. Processo judiciário eletrônico, o famoso PJE. Nessa questão do acesso à justiça, ao Poder Judiciário, muitas críticas de como que esse meio eletrônico, né, vem, às vezes, obstaculizando o acesso de pessoas, de promotores, advogados. A questão da internet não é muito boa no Brasil, nós sabemos, e isso às vezes tem dificultado. Uma das grandes críticas veiculadas na Folha de São Paulo no mês passado por um pesquisador da USP foi no sentido, do trabalho da pesquisa que ele está desenvolvendo, foi no sentido de que nos autos físicos, juízes e promotores geralmente tinham uma certa relutância em compulsar esses autos e que no eletrônico agora pior ficou, né? Na visão do senhor, o processo judiciário eletrônico, ele já está pronto para a realidade brasileira ou ainda devemos caminhar um pouco mais no sentido de aprimorá-lo? E se for nesse sentido, o que o senhor recomendaria para que houvesse um aprimoramento nesse sistema? Aqui em Minas Gerais, esse processo PJE, o processo judicial eletrônico, ele vem sendo implantado gradativamente. Na seara criminal, ainda ele não foi implantado aqui em Minas Gerais, talvez por questões, as dificuldades, porque na seara criminal nós envolvemos o Poder Executivo, que através, por meio da Polícia Judiciária, que preside o inquérito policial, depois o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, para que o PJE possa funcionar na seara criminal, aqui em Minas Gerais, ainda está sendo um pouco dificultoso. Nós não sabemos, temos várias dúvidas. Quem terá atribuição para digitalizar, por exemplo, o inquérito policial? Se é a própria polícia ou se é o Ministério Público? Salvo engano, no estado de São Paulo, salvo engano, eu acho que é o Ministério Público que tornou-se obrigado a digitalizar os autos do inquérito policial e ajuizar a ação penal através do PJE. Aqui em Minas ainda, o PJE não atingiu a área penal. Ele vem agora atingindo a execução da pena. Em algumas comarcas, as varas de execução da pena estão sendo, em algumas comarcas estão sendo implantadas um processo judicial diferente um pouco do processo judicial eletrônico, mas está sendo implantado esse tipo de procedimento. Realmente, nós estamos no meio jurídico, somos operadores do direito, a gente houve realmente muitas críticas por parte dos advogados, por parte dos colegas promotores que atuam na área civil, nas demais curadorias, principalmente em razão dessa dificuldade de operacionalizar o processo judicial eletrônico. O que precisa ser feito realmente a criação de uma interface entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a OAB, para que se possa facilitar esse acesso ao PJE. Porque, na minha opinião, e creio que na opinião de quase todos, será um caminho sem volta. Sem dúvida. A questão da informatização da justiça será um caminho sem volta, e por incrível que pareça, eu acredito que o acesso à população também será maior com a informatização da justiça. Hoje nós temos a experiência que os advogados também podem até testemunhar isso, que os seus clientes, ou no caso do promotor criminal, os investigados, os réus, eles já têm acesso aos andamentos processuais através da internet. Então, quando eles vão procurar o advogado, eles vão procurar pelo promotor ou pelo defensor público, eles já sabem como está o andamento procedimental daquele processo. Então, é um caminho sem volta. O que precisa é realmente de um maior investimento por parte do poder público para melhor operacionalizar esse sistema. Dr. Márcio, muito obrigado por conceder-nos, na sua corrida agenda, esse espaço para podermos refletir um pouco mais e compreender um pouco mais também as dimensões
do Ministério Público, uma instituição, sem dúvida nenhuma, essencial ao aprimoramento da justiça no Brasil. Muito obrigado pela sua vinda, e a Faculdade de Direitos do Minas está muito enaltecida com a sua presença aqui. Enaltecido fico eu, agradeço ao professor Hamilton, estendo o nosso agradecimento à direção da faculdade. Ok. Em breve, então, agora, você terá aí a oportunidade de assistir na íntegra a palestra proferida pelo Dr. Márcio Mendes da Silva. Dr. Márcio, a palavra é sua, fique à vontade, a casa é nossa. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Hamilton por esse convite. Me sinto muito honrado de estar aqui na Faculdade de Direito, neste mundo acadêmico, que é algo que nós sentimos falta já há algum tempo. E o professor Hamilton vem me proporcionando isso, o retorno à academia, né, para que a gente possa debater vários temas de interesse, vários temas importantes aí do dia a dia no direito. Agradeço, professor Hamilton, por essa oportunidade. Vou procurar fazer de tudo para que as expectativas sejam satisfeitas e falar um pouco da instituição do Ministério Público. Gostaria de parabenizar também o Dr. Moisés pela apresentação aqui, dizer que a advocacia, tal qual o Ministério Público, também é uma função essencial à jurisdição, né? O advogado, ele é aquele que é o primeiro a defender os direitos de seu constituído, os direitos daquele que está sendo submetido à persecução penal. E nós admiramos muito o trabalho da advocacia e concordo plenamente com o Dr. Moisés quando ele disse que o processo se torna muito mais dificultoso para o advogado quando todas as garantias e direitos individuais são respeitados. Fica muito difícil para o advogado realmente proceder a uma defesa quando, desde o início da persecução penal, desde aquele início em que o delegado de polícia instaura o inquérito policial, desde o início, todas as garantias são respeitadas. Isso torna o trabalho do advogado mais difícil. E é essa a função que nós temos como promotor de justiça. Ao mesmo tempo que nós promovemos a ação penal, nós temos que fiscalizar a lei e, principalmente, procurar garantir os direitos individuais. Por isso que concordo plenamente. E a questão das audiências de custódia, aqui em Minas ainda, elas foram implantadas em Belo Horizonte, está em processo de maturação, e aqui no interior ela ainda não chegou. O único problema que eu, como promotor de justiça, aí sim nós temos outro lado, né? Nós tivemos a defesa, o foco da defesa, aqui o lado da defesa, explanando para os senhores, e aqui o lado do Ministério Público. É somente a questão o que nos preocupa tornar essa audiência de custódia um meio para a facilitação talvez de uma liberdade de alguém que em tese não merecia aquela liberdade, em prejuízo da própria segurança pública da sociedade. Essa é a nossa preocupação. Mas eu creio que isso será superado. Nós estávamos falando isso antes, toda novidade, tudo aquilo de novo
assusta todos os profissionais, mas com certeza a audiência de custódia é uma imposição de atos normativos, de tratados internacionais, e à luz da nossa Constituição Federal, ela tem que ser realmente implantada. E será implantada, e se Deus quiser, ela vai cumprir com a sua função, né? De garantir aqueles direitos do cidadão que foi preso em flagrante e que tem o direito a responder ou não aquele procedimento em liberdade. Bom, senhores, o objetivo aqui é falar para os senhores um pouco sobre a instituição do Ministério Público. Nós temos aqui alunos do início do curso, alunos já de outros períodos, né? Vou procurar explicar da maneira mais fácil possível para vocês entenderem a essência desta instituição do Ministério Público. E como o professor Hamilton falou, estamos nesta semana tratando de direitos e garantias fundamentais, e nada mais conveniente do que tratarmos do Ministério Público numa semana em que se fala, em que se debate as garantias individuais e os direitos individuais, se elas estão em crise ou não. Nada mais correto do que tratar da instituição do Ministério Público. Bom, o Ministério Público, nesses 30 anos de vigência da Constituição Federal. Lembro que eu tinha 15 anos quando a nossa Constituição de 88 foi promulgada em 5 de outubro de 88, né? Pelo deputado Ulisses Guimarães, né? Assistia na televisão e desde aquela época eu já tinha o interesse por essas questões do direito, né? E o Ministério Público, ele é a instituição que mais evoluiu e mais ganhou com a Constituição Federal de 88. Isso nós não temos dúvidas. Mas para que a gente possa falar do Ministério Público, o que é o Ministério Público, a gente precisa, primeiramente, tratar que tipo de Estado que é o Estado brasileiro, né? Quem já está em outros anos da faculdade sabe que isso é uma matéria de teoria geral do Estado, que se estuda no direito constitucional, os tipos de Estado, né? Nós tivemos, no decorrer da história antiga, moderna, vários tipos de Estado, né? O Estado autoritário, tivemos o Estado liberal, o Estado social, né? E o Brasil, quando o poder constituinte, naquela época, em 1986, foi instalada esta Constituinte, que foi formada à época por deputados, já eram deputados, eles foram os responsáveis por redigir a nova Constituição Federal, a Constituição de 88. E depois de muitos debates, é evidente, através de debates feitos por comissões de juristas, né, o Brasil, ele apresentou o seu Estado, ele escolheu qual é o seu Estado, ou seja, o que nós somos? Nós somos um Estado autoritário, ditatorial, como infelizmente nós vivemos, o Brasil passou por 20 anos, a partir do golpe de 1964, nós vamos ser um Estado social, seremos onde o Estado ele terá uma ingerência maior na vida da população, seremos um Estado liberal, onde o Estado terá a menor ingerência possível na vida das pessoas. Que tipo de Estado que o Brasil escolheu? E não é à toa que isso veio no artigo 1º da Constituição Federal, é o artigo que o nosso constituinte, o nosso legislador constituinte apresentou a todos nós brasileiros que Estado que o Brasil escolheu. E o Brasil escolheu ser uma república federativa, então ela é uma federação, por isso que nós temos
uma federação formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e da União, é uma federação formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. E aí o Constituinte apresentou: nós somos o quê? Que tipo de Estado? Somos um Estado democrático de direito, ou Estado constitucional, para o constitucionalismo moderno. Enfim, nós somos o Brasil, e os senhores ouvem hoje na mídia, nos programas de televisão, com essa crise institucional que nós estamos vivendo, os senhores estão sempre ouvindo essa expressão, Estado Democrático de Direito. Olha, nós precisamos fortalecer o Estado Democrático de Direito, olha, isso vai contra o Estado Democrático de Direito, porque nós somos, o nosso Estado é um Estado Democrático de Direito, e ele tem como fundamento o Estado Democrático de Direito a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Então, o Estado Democrático de Direito significa que nós somos um Estado de Direito, ou seja, estamos submetidos à lei. E esta lei é feita de maneira democrática, ela é feita por representantes eleitos por nós. A nossa democracia é semi-direta, ou democracia indireta, o que está descrito no parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nosso Estado é um Estado democrático de direito. E hoje, com o constitucionalismo moderno, essa expressão direito, Estado de direito, não significa apenas e tão somente uma lei formal. Nós estamos obrigados a respeitar uma lei formal. Nós estamos obrigados pelo constitucionalismo moderno, pelo neoconstitucionalismo, é uma nova interpretação que se dá à Constituição Federal. Aqui no Brasil, quem é adepto a esse neoconstitucionalismo é o ministro Barroso, que está ali lá no Supremo Tribunal Federal. O nosso Estado, ele é democrático de direito. E esse termo democrático significa que o nosso Estado ele tem que buscar uma transformação social através da defesa dos direitos humanos, das liberdades públicas, da fraternidade, da dignidade da pessoa humana. E isso já veio descrito no próprio preâmbulo da Constituição Federal. O preâmbulo de uma Constituição, se vocês pegarem a Constituição Federal, vai ter o preâmbulo, é a primeira coisa que tem, a primeira expressão que existe numa Constituição Federal. Isso em várias constituições do mundo. O que é o preâmbulo? Muitos entendem que não serve para nada, que isso não serve para nada. Outros já entendem que ele dá um direcionamento, ele mostra o que aquele constituinte quis com aquela Constituição. E o nosso preâmbulo já trouxe realmente, já explicitou o que é o Estado Democrático de Direito, dizendo que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o Estado Democrático de Direito. É o Estado de Direito, nós estamos submetidos ao direito, que tem que buscar todos esses valores aí trazidos no preâmbulo da própria Constituição Federal. Um constitucionalista já tinha dito sobre isso, que ao utilizar
Ao utilizar a terminologia Estado Democrático de Direito, a Constituição reconhece a República Federativa do Brasil como uma ordenação estatal justa, mantenedora dos direitos individuais e meta-individuais, garantindo os direitos adquiridos, a independência e parcialidade dos juízes e tribunais, a responsabilidade dos governantes para com os governados, a prevalência do princípio representativo, segundo o qual todo o poder emana do povo e nome dele é exercido por meio de representantes eleitos através do voto. Esse, portanto, é o nosso Estado Democrático de Direito. Até aqui tudo bem? Conseguido? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, o nosso Estado, esse é o Estado em outros países, na Europa, nós temos o Estado social, Estado liberal, nós somos Estado Democrático de Direito. É o nome do nosso Estado que o Brasil quis adotar, certo? Por que eu tive que falar isso? Por que eu estou falando de Estado Democrático de Direito se a nossa conversa aqui vai ser sobre o Ministério Público? Porque não há um Estado democrático de direito forte sem um Ministério Público forte. Quem defende esses valores aqui, que nós acabamos de dizer aqui, né, que está no próprio preâmbulo, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista sem preconceitos, é o Ministério Público. Para que esse Estado Democrático de Direito possa realmente ser fortalecido, nós precisamos de um Ministério Público forte. E por isso, não foi à toa que o Constituinte, ele trouxe, ele elevou o Ministério Público de uma maneira jamais vista em outros países. A instituição Ministério Público em outros países, ela tem muito menos atribuição do que a instituição Ministério Público aqui no Brasil. A evolução, o tratamento que esse legislador constituinte, aquele que criou a Constituição de 88, deu ao Ministério Público, não é dado em nenhum país, em nenhum outro país. Na França, em Portugal, na Alemanha, o Ministério Público pertence, o Ministério Público e magistratura são da mesma carreira, o Ministério Público tem outras atribuições. Em alguns outros lugares ele é restrito apenas e tão somente à área criminal. Aqui não, aqui ele é o defensor do povo, ele é o defensor do Estado Democrático de Direito, o Ministério Público. E para isso o Ministério Público tem que ser forte, para isso ele tem que ter garantias, e para isso ele tem que ter uma gama de funções. É o que nós vamos ver. Primeiro, as origens. A origem e evolução histórica do Ministério Público, né? Muitos dizem que ele teve início na Grécia, na Roma, ou na França, na Revolução Francesa, no final do século XVIII, procuradores do rei, na Revolução Francesa, né, como eu já tinha dito. Nenhum autor, para quem for estudar sobre o Ministério Público, sobre essa instituição, vocês vão verificar que nenhum autor chega a uma conclusão sobre qual foi a origem do Ministério Público. Mas a grande maioria entende que o Ministério Público teve a sua origem, a sua principal origem, como procurador do rei, né, na França, que ele tratava dos serviços afetos ao rei. É a origem remota lá do Ministério Público, né? Aqui no Brasil, nós tivemos várias constituições. Para quem vai estudar o direito constitucional, já estudou, vocês sabem que, por coincidência, a cada ruptura do Estado há uma Constituição nova, né? Por isso que a gente não pede, a gente não torce para que haja uma nova Constituição aqui no Brasil, em razão desta crise, porque não há uma nova Constituição sem uma ruptura. Quando a gente se fala em ruptura, a gente fala em golpe militar, e ninguém quer isso.
né? Mas, infelizmente, todas, pela nossa história, sempre quando há uma ruptura, há uma nova Constituição. E a Constituição de 1824, ela foi a primeira Constituição Imperial, ela nada falou sobre o Ministério Público. Não falou nada sobre os promotores promotores de justiça e procuradores da República, né? A Constituição Republicana, depois de proclamada a República, em 1891, ela não se preocupou com a instituição do Ministério Público. Ela mencionou o Ministério Público em poucas passagens, só falando de algumas atribuições do Procurador-Geral da República. A Constituição de 1934, ela deu ao Ministério Público feição de instituição. Vários dispositivos, porém, sempre vinculados aos atos do governo. A próxima Constituição, a de 1937, ela, por ser uma Constituição que veio de uma ruptura, também uma Constituição, depois de ela não foi promulgada, foi outorgada, né? O Ministério sofreu um grande revés, ou seja, ela não mencionou absolutamente, praticamente nada sobre o Ministério Público. Por quê? Ela é outorgada e ela veio através de um golpe também de Estado. E toda vez que isso acontece, não é interessante ter uma instituição forte, um Ministério Público forte. Em 1967, na Constituição de 67, tratou sobre o Ministério Público, mas dentro do capítulo do Poder Judiciário, o Ministério Público pertencendo ao Poder Judiciário. Em 1999, que muitos entendem que não é uma Constituição Federal, de fato não é, foi um ato, uma emenda à Constituição de 67, tratou o Ministério Público no capítulo do Poder Executivo. Então os senhores percebem que o Ministério Público ficou de del em del, vamos usar esse termo, né? Pulando para lá e para cá nas Constituições. Ora, uma Constituição não mencionava, ora colocava como mero auxiliador dos atos, cooperador dos atos do governo, ora pertencia ao Poder Judiciário, ora pertencia ao Poder Executivo. Então nunca uma feição realmente merecedora da instituição do Ministério Público. Até surgir a Constituição Federal de 88, né, que ela deu o status atual do Ministério Público. Volto a dizer, por que a Constituição Estadual de 88, ela escolheu que o nosso Estado é um Estado democrático de direito, e para que esse Estado democrático de direito mantenha-se firme, é necessário uma instituição que fiscalize e lute para que esse Estado democrático de direito mantenha-se em pé. Não é à toa que, ao instituir o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 88 deu uma gama enorme de atribuições ao Ministério Público. Então, nunca visto em outros países pelo mundo afora. A Constituição Federal de 88 elevou o Ministério Público a diferenciado posicionamento constitucional, assegurou sua indispensável presença social, consagrou-lhe autonomia e independência e conferiu relevantes garantias e predicamentos à instituição e a seus agentes. Como eu já disse, o Ministério Público sempre ficava ora ligado ao Executivo, ora ligado ao Judiciário, ora mero cooperador dos atos do governo, ora não era citado. Agora, na Constituição de 88, ele não pertence nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário. E também não é um quarto poder. Muitos, no início, até os 10 anos de vigência da Constituição Federal, se discutia se o Ministério Público era um quarto poder, junto com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Não, ele não é um quarto poder. Mas ele tem um status de um quarto poder na medida em que ele tem a sua independência funcional. Ele não está atrelado a nenhum, ele não está subordinado a nenhum poder. O Ministério Público, ele está subordinado apenas e tão somente à lei, à Constituição Federal. Por isso que ele está num capítulo separado dentro
num título separado, num capítulo separado dentro do título que trata da organização dos poderes. Ele está, então, inserido no capítulo 4º do inciso do título, no capítulo 4 do título 4º da Constituição Federal. Então, vamos agora entrar. O que é o Ministério Público? Né? Quem está aqui no primeiro ano, mas o que é o Ministério Público? Eu ouço muito falar no Ministério Público, ouço muito falar em promotores de justiça, em procuradores da República, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, principalmente hoje, né, com essas operações da Lava Jato. Né? O que é o Ministério Público, então? Né? O Ministério Público é essa instituição criada pela Constituição Federal para poder defender o Estado Democrático de Direito. Então, onde há um interesse social, onde há um interesse indisponível. O que é um interesse indisponível? É aquele interesse que você não consegue determinar de quem é. Ele pode ser meu, pode ser seu, pode ser dela e de todo mundo ao mesmo tempo. Quando se detecta este tipo de interesse, necessariamente um promotor de justiça, um procurador da República tem que intervir. O Ministério Público tem que intervir. Por isso ele tem os seus predicados, ele precisa ter esses predicados. Então o Ministério Público é o quê? É uma instituição, nós somos uma instituição, então tem os seus membros, fazem carreira, tem os cargos, seus serviços auxiliares, é uma instituição. Permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Então é uma instituição permanente. O que significa isso? Que ela não pode, em hipótese alguma, acabar. O MP, o Ministério Público, só vai acabar se nós tivermos uma ruptura, se nós tivermos uma nova Constituição, porque do contrário é uma instituição permanente, não pode ela ser extinta, essa instituição. É tão importante esse caráter de permanência do Ministério Público, que até crime de responsabilidade do Presidente da República, isso aqui está no artigo 85, inciso 2 da Constituição Federal, se o Presidente da República atentar contra o livre exercício do Ministério Público. Então, se o Presidente da República atentar contra o livre exercício de um promotor de justiça, de um procurador da República, membro do Ministério Público Federal, ele pode estar sujeito a processo de crime de responsabilidade. Então, tamanha a importância que o Constituinte deu ao Ministério Público. É uma instituição, então, permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que significa isso? Que o Ministério Público, ele é essencial ao Poder Judiciário, porque nós temos as funções do Estado, as funções executivas, legislativas e jurisdicionais. Função jurisdicional, eminentemente, ela é praticada pelo Poder Judiciário, e ele é essencial a isso. Sem o Ministério Público, não há judiciário, sobretudo na seara criminal, porque o promotor de justiça, o procurador da República, nós vamos falar isso rapidinho, também a questão da divisão, os nomes dos cargos, etc. Ele é o titular exclusivo da ação penal de iniciativa pública. Então, quando é só o promotor que ingressa com as ações penais públicas. Isso significa o quê? Que o Ministério Público, ele detém uma parte da soberania do Estado. Nós temos uma parte da soberania do nosso Estado Democrático de Direito, na medida em que ninguém mais tem o direito de exercer ação penal pública, só o promotor de justiça ou o procurador da República, que eles podem entrar com essa ação. Mas daí os senhores perguntam, mas e a queixa-crime? A queixa-crime é uma ação penal de iniciativa privada. Quem já está em períodos mais avançados sabe que é o próprio ofendido em determinados crimes que pode ingressar com ação penal privada.
Ah, mas e aquela queixa? Também isso para quem já está mais adiantado. E aquela queixa subsidiária da denúncia? Por exemplo, quando o promotor de justiça, ele não entra com ação penal, ele não entra com a denúncia. A denúncia é aquela peça, é aquela petição inicial da ação penal. Tal qual tem a petição inicial no processo civil, nós temos uma petição inicial no processo penal. E no processo penal, essa petição inicial, interposta, ajuizada pelo Ministério Público, é chamada de denúncia. Então, quando o promotor de justiça deixa de oferecer uma denúncia, ou por desídia, ou por excesso de trabalho, seja o que for, no prazo que ele tem para entrar, se ele não ingressar com essa denúncia, a vítima daquele crime pode entrar com uma queixa. Aí vocês perguntam, então, o senhor está errado ao dizer que o Ministério Público é titular exclusivo da ação penal. Volto a dizer, essa ação penal também não é pública, ela é privada, subsidiária da pública. De modo que a ação penal pública, ou ação penal de iniciativa pública, ela é exclusiva, ela é privativa do membro do Ministério Público. Ninguém mais pode ingressar com essa ação penal nos crimes em que ela é pública, é de iniciativa pública. Por isso que nós detemos um poder de soberania, uma parcela de soberania do poder estatal. Só nós, em nome do Estado, né, e quem já estudou isso, o Estado ele trouxe a responsabilidade de judicar, de julgar, né? E quem que é o órgão que tem que provocar o Poder Judiciário? É o Ministério Público quando se trata de ação penal de iniciativa pública, só o Ministério Público. Quer mais um exemplo em que o Ministério Público exerce o poder, parte da soberania do Estado? Quem já está aqui, isso é interessante. Quando se está, quem já está mais adiantado sabe do artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 do Código de Processo Penal, em outras palavras, é o seguinte: quando o promotor de justiça, né, nós temos 2 estagiários aqui, meus estagiários, também é o Igor, que também trabalhou conosco lá, de maneira voluntária, né, vivencia isso. Quando um inquérito policial chega para o promotor criminal, e o promotor criminal, analisando aquele inquérito policial, não vislumbra provas para entrar com essa denúncia, para ingressar com essa ação penal, ele vai promover o arquivamento daquele inquérito policial. Então ele tem que fundamentar o porquê que ele está promovendo o arquivamento daquele inquérito, porque não há justa causa para ele entrar com uma ação penal, não há viabilidade, não há motivo para ele entrar. Então ele tem que explicar o porquê. A prova está assim, não se produziu prova sobre a autoria do crime, sobre a materialidade daquele crime, etc. E ele vai pedir o arquivamento ao juiz, ao Poder Judiciário, porque ele não pode arquivar o inquérito policial na sua promotoria de justiça. Ele tem que arquivar, fazer a promoção de arquivamento e submeter essa promoção de arquivamento ao Poder Judiciário. Se o juiz discordar do promotor de justiça, o juiz ele pega aquele inquérito policial, ele fala assim: não, eu acho que tem prova sim, eu acho que o Ministério Público tinha que ter denunciado, e ele se equivocou. O que o juiz faz? Ele tem que mandar esse inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição. E aí o Procurador-Geral de Justiça vai olhar aquele inquérito e vai verificar se o promotor de justiça que pediu o arquivamento tem razão ou não. Se ele entende que o promotor de justiça não tem razão, não, eu acho que o juiz está certo, eu acho realmente que há provas e o promotor deveria denunciar. Ele vai nomear um outro promotor para o outro promotor oferecer essa denúncia, porque ele não pode me obrigar a oferecer a denúncia, porque eu já entendi que não há provas, eu tenho a minha independência funcional. Então ele vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia. Agora, se o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, olhar aquele inquérito policial que foi remetido pelo juiz e falar assim: não, o promotor de justiça daquela comarca lá do interior tem razão, não há provas, ele
o arquivamento está certo. Ele homologa o arquivamento daquele inquérito. O inquérito volta e o juiz não pode fazer nada. O Poder Judiciário não pode mandar para o promotor, não pode... Não, mas é absurdo. Tem provas aqui, o promotor pediu arquivamento, o procurador homologou, eu tenho que fazer alguma coisa, vou mandar para a polícia investigar de novo. Não. Ele tem que acatar a decisão do Ministério Público. E isso significa o quê? Que o Ministério Público detém uma parcela de soberania do Estado. É a única decisão do Ministério Público que o Poder Judiciário não exerce o controle. Que é a única decisão do Ministério Público que a decisão final fica internamente no Ministério Público. Então isso significa que nós temos uma parcela de soberania do Estado, além evidentemente de ser o único responsável para processar criminalmente aquele que praticou um crime cuja ação é pública. Quem está no primeiro ano vai aprender isso com o professor Hamilton, com os demais professores de processo penal aqui da casa. Certo? Então, o Ministério Público ele é permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Qual que é a função do Ministério Público? Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Defender a ordem jurídica, como o Dr. Moisés falou aqui, o promotor é o fiscal da lei. Tanto que no novo Código de Processo Civil agora, o Ministério Público ele intervém e ele é considerado como fiscal da ordem jurídica. Então o legislador ele adequou a Constituição Federal. Antes era um fiscal da lei, ele é fiscal hoje da ordem jurídica, como determina a Constituição Federal. Nós fiscalizamos. Então, nos casos de audiência de custódia, o promotor é obrigado a fiscalizar, a verificar se realmente aquela prisão foi legal ou não, se o preso sofreu excessos por parte da polícia ou não, e tomar as providências. O promotor de justiça, o Ministério Público, ele é o defensor do regime democrático. Por isso que eu tive que trabalhar com vocês o que é o Estado Democrático de Direito. Porque o promotor é o que defende o Estado Democrático. Quando o Estado Democrático de Direito ele está em perigo, é o Ministério Público que tem que defender através dos seus instrumentos que ele tem, do regime democrático. E sabe quando que o promotor de justiça, ele defende o regime democrático na sua essencialidade? Quando ele é promotor eleitoral. Os senhores verificam aí nas eleições que é o juiz eleitoral, que é o que preside as eleições municipais, as eleições gerais, que é para deputado estadual, federal, senador e presidente da República, e as eleições para prefeito e vereadores. Então, vocês verificam lá, muitos já foram mesados, ao juiz eleitoral e ao promotor eleitoral. O promotor eleitoral, ele é o fiscal das eleições e ele tem vários instrumentos na lei eleitoral, em outros atos normativos, para poder defender o regime democrático, para que aquelas eleições, naquelas eleições não haja abuso de poder econômico, não haja desigualdade entre os candidatos. É difícil isso, mas os promotores procuram combater dentro daquilo que podem. E isso é a maneira mais, é o exemplo típico de que o Ministério Público ele é defensor do regime democrático, principalmente quando ele exerce as funções eleitorais. E também ele é o defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, aquilo que eu falei para vocês. Senhores, onde há um interesse social em jogo, onde há um interesse indisponível, aquele interesse que você não pode dispor, a vida, a liberdade, o meio ambiente, o direito de um adolescente, de uma criança, o direito de um idoso, o direito de um portador de necessidades especiais. Onde há esse tipo de direito, que é um direito indisponível, vocês podem ter certeza, o Ministério Público está agindo, ou ao menos ele tem que agir.
porque a Constituição determinou que ele haja quando há interesse social e individual indisponível. Então o Ministério Público é essa instituição permanente, ela não pode ser extinta, essencial à função jurisdicional do Estado, ele é essencial, ele detém um poder de soberania também do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, o fiscal da lei, do regime democrático, do nosso Estado democrático de direito, ou do nosso Estado constitucional, e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Portanto, apesar de não ser elevado a um status de um quarto poder, apesar de nós não sermos um quarto poder, apesar do Ministério Público não ser considerado um quarto poder, ele é um dos órgãos pelos quais o Estado manifesta sua soberania. Tanto que se atentar contra o livre exercício dos promotores, dos procuradores da República, é um crime de responsabilidade. Os princípios que norteiam a nossa instituição, a instituição do Ministério Público, a própria Constituição Federal traz estes princípios. O Ministério Público, ele é uno, indivisível e tem independência funcional. Uno é porque ele tem várias unidades. Nós não somos um Estado federativo. Estado federativo, nós temos é como se fosse um bolo, repartido, e todos os pedaços do bolo se unem para formar a União. Então, o nosso Estado é federativo. Ele tem a União, tem os estados e tem os municípios. Diferente de uma confederação em que esses pedaços do bolo detêm uma autonomia muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos há estados que autorizam a pena de morte, outros estados que não autorizam a pena de morte, porque lá é uma confederação, ou seja, os estados têm muito mais autonomia do que o nosso. Mas nós somos uma federação formada pela União, cujo chefe da União é o presidente, tem os seus estados, cujo chefe é o governador, tem os seus municípios, cujo chefe é o prefeito. E cada estado tem um Ministério Público, e a União tem o seu Ministério Público. Só o município que não tem um Ministério Público, até porque o município ele tem uma competência legislativa subsidiária, muito pouco. Então o legislador constituinte entendeu por não criar promotores municipais. Então nós temos o Ministério Público da União, que são os promotores que atuam na União, e tem os promotores que atuam nos estados, e cada estado tem o seu Ministério Público. Então nós temos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rondônia, Roraima, etc. Cada um desses ministérios públicos, eles são separados, então eles são unos. Entre eles, aqui em Minas Gerais, o promotor de Pouso Alegre representa o Ministério Público, o promotor de Ouro Fino representa o mesmo Ministério Público, o promotor de Belo Horizonte representa o mesmo Ministério Público. Então ele é uno. E ele é indivisível. Um promotor pode substituir o outro em nome da instituição. Por isso que nós somos tratados como representantes do Ministério Público. Nós estamos representando o Ministério Público. Alguém que teve a curiosidade de estudar a teoria do Pontes de Miranda, a teoria da apresentação, não é representação, aquela pessoa apresenta alguém. O que significa? Ela se faz aquela instituição estar ali presente. Então, a bem da verdade, eu não sou o representante do Ministério Público, eu sou o representante do Ministério Público, porque eu, hoje aqui, conversando com vocês, eu estou fazendo presente o Ministério Público aqui. Porque eu fui aprovado num concurso de provas e títulos, tomei posse, e o Estado me deu essa legitimidade para representar o Ministério Público.
Então o Ministério Público se faz presente através da minha pessoa aqui hoje. Então nós somos unos e indivisíveis. Só que é evidente que para que não tenha problemas processuais, quando um promotor vai responder para outra comarca ou substituir outro promotor, o Procurador-Geral de Justiça eles pedem uma portaria para que seja regularizado isso, porque tem um outro princípio, que vocês vão aprender mais para frente, que é o princípio do promotor natural, para não ferir isso. Tal qual o juiz tem um juiz competente para aquele caso, tem um promotor com atribuição. Eu atuo na terceira vara criminal. Se um outro promotor for atuar na terceira vara criminal, ele tem que ter uma portaria, ele pode atuar, porque senão, como diz o doutor Moisés, é uma brecha processual para que o advogado possa pleitear uma nulidade. Mas a unidade é essa, nós somos unos, dentro de cada Ministério Público. Eu não posso atuar no Ministério Público de São Paulo, porque lá é outro Ministério Público, é estadual, mas é outro concurso público, é outro meio de ingresso, é outro tipo de carreira. Mas dentro do meu Ministério Público, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nós somos unos e indivisíveis. Eu não posso exercer a função de Ministério Público Federal, da União, mas entre eles, os procuradores da República, eles são unos e indivisíveis. Então essa significa unidade e indivisibilidade, e principalmente independência funcional. Nós temos que ter independência funcional, porque a Constituição Federal nos deu uma gama de atribuições, muitas atribuições para defender os direitos sociais e individuais indisponíveis, para defender o regime democrático, para ser fiscal da lei, para bater de frente com muitas pessoas poderosas. Por isso nós temos que ter independência funcional, ou seja, nós não somos subordinados a nenhuma outra autoridade. Até mesmo o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, detém hierarquia sobre um promotor de justiça. Ele não pode determinar, o Procurador-Geral, ele não pode determinar. Suponhamos que o governador do estado vai lá, olha, tem um promotor tal numa cidade tal que está pegando muito no pé do prefeito, está entrando com várias ações por improbidade administrativa contra aquele prefeito, o senhor tem que dar um jeito naquele promotor. O procurador-geral, ele não pode chegar, ligar para aquele promotor, olha, eu quero que você saia desse caso, eu quero que você faça isso, ou faça aquilo. Não, nós não devemos satisfação ao procurador-geral, e sim à própria sociedade e à lei que nós fiscalizamos, e principalmente a nossa consciência e a Constituição Federal. Isso é independência funcional, que os juízes também têm, principalmente os juízes que vão julgar. E infelizmente nós estamos presenciando aí altas autoridades incomodadas pelas investigações e pelos julgamentos, e por decisões judiciais, querendo intimidar juízes e promotores, querendo ferir essa independência funcional. Não fosse essa independência funcional, o que diria da Carmen Lúcia? O que diríamos do próprio Barroso? O que diríamos dos promotores, dos procuradores da República, do Lava Jato? O que diria do Moro? Se ele não tivesse a independência funcional. Se ele não tivesse, ele já estaria lá nos rincões, já tinha sido transferido lá para, não sei que nome, a cidade mais longínqua do Brasil. Então essa independência funcional é importantíssima, esse princípio. Então são princípios detém autonomia funcional, e também nós temos autonomia funcional e administrativa, ou seja, nós não dependemos do Poder Executivo para conseguir o orçamento para administrar a nossa carreira. Antigamente a gente tinha que ajoelhar ao Poder Executivo, que é o que geria o orçamento do Estado, nós tínhamos que ajoelhar aos pés do governador para conseguir verbas, para que dotasse o gabinete do promotor de justiça de uma máquina de escrever. Acho que muitos aqui nem sabem o que é isso, né? Máquina de escrever. Eu comecei a trabalhar com máquina de escrever, para você ter uma ideia. Para dotar o gabinete do promotor de telefone, de um secretário, uma secretária, etc. A gente tinha que bater aos pés. Hoje não.
Hoje o Ministério Público faz a sua proposta orçamentária, submete ao Poder Legislativo, etc, etc, e depois ele recebe e administra o seu orçamento. Ele precisa disso, né? Até pouco tempo a Defensoria Pública não tinha essa autonomia administrativa e financeira. Através de uma emenda constitucional recente, ela passou a ter também essa mesma autonomia financeira e administrativa. Vamos lá. Tá, eu já vou. Bom, então, a organização do Ministério Público, né, o Ministério Público é formado pelo Ministério Público da União, porque nós somos um Estado federativo. Então, o Ministério Público da União, ele é formado pelo Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério Público da União é formado pelos procuradores da República, que são esses que estão atuando na Lava Jato. Eles atuam em causas em que a União é afetada, né? Em causas em que a Justiça Federal tem competência para julgar. O Ministério Público do Trabalho, ele atua junto à Justiça do Trabalho e ele atua defendendo causas onde há interesses sociais e individuais indisponíveis que afetam a relação de emprego, né, os trabalhadores. O Ministério Público Militar trabalha junto à Justiça Militar, ou seja, aos crimes militares, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque o Distrito Federal é uma unidade administrativa diferente, ela na divisão do MP, ela pertence ao Ministério Público da União. E tem os Ministérios Públicos dos Estados, que são formados por promotores de justiça, né? As funções do Ministério Público, por isso que nós temos todas aquelas garantias, todas aquelas, o que eu acabei de dizer para vocês aí, nós somos unos, indivisíveis e independência funcional, porque nós temos uma gama de funções. Nós temos que promover privativamente a ação penal pública, o que eu disse, a ação penal é privativa do promotor. O promotor ele tem que zelar pelo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, os direitos assegurados à execução, promovendo medidas necessárias à sua garantia. Então, onde há interesse público, onde o próprio poder público infringe o interesse público, o Ministério Público ele intervém através das ações civis públicas, através de vários instrumentos que os promotores de justiça detêm. Ele pode instaurar um inquérito civil, que é como se fosse um inquérito policial, mas é um procedimento em que a gente apura se houve algum dano social para a gente promover a ação. Então, quando a gente precisa apurar se houve um dano ambiental, se houve um dano a um patrimônio público, ou seja, um desvio de dinheiro público, né, os casos de corrupção, né, quando o problema de patrimônio histórico, né, problemas contra idosos, contra a infância e juventude, todos esses direitos sociais individuais indisponíveis, o Ministério Público pode instaurar esse procedimento para ele apurar o que está acontecendo e depois tomar as medidas cabíveis. Tem as ações de inconstitucionalidade que ele pode ingressar, principalmente o Procurador-Geral da República, vocês vão ver isso. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, isso é sobretudo do Ministério Público Federal, a atribuição deles. E para que a gente possa apurar esses fatos, a gente pode notificar as pessoas a comparecerem no nosso gabinete, tomar depoimentos, etc. Então, expedir notificações, requisitando informações e documentos. Exercer o controle externo da atividade policial, o que o Dr. Moisés falou, quando a gente verifica que a polícia, seja militar, seja civil, ela extrapolou na sua atividade fim, ela praticou um desvio de poder, praticou algo fora das suas funções, o Ministério Público deve instaurar um procedimento e tomar as providências cabíveis, seja para responsabilizar criminalmente aquele agente policial, seja para responsabilizar civilmente aquele agente policial. Ele exerce o controle externo da atividade policial. E ele requisita diligências investigatórias. Eu vou requisitar a Polícia Civil para que investigue e eu também posso investigar determinados fatos. Isso foi objeto de discussão até recente pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, se o promotor de justiça pode diretamente investigar ou se é só a polícia que pode investigar. E também a Constituição Federal, no final, trouxe
aquele dispositivo de encerramento, ou seja, o MP pode exercer outras funções que sempre quando elas forem compatíveis com a sua finalidade, né? Vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Eu não posso dar consultoria jurídica, eu não posso representar judicialmente nenhuma entidade. Para isso, eu tenho que ter, para que eu exerça essas, além daquelas outras, além da independência funcional, o promotor de justiça, a Constituição Federal trouxe algumas garantias. Vitaliciedade, ou seja, eu só posso perder o meu cargo depois de 3 anos, né, depois de 2 anos, depois de passar o estágio probatório, e ainda assim por decisão judicial. Eu tenho os meus subsídios não podem ser reduzidos, e também eu sou inamovível, ou seja, se eu sou titular daqui de Pouso Alegre, eu não posso ser removido para outra comarca. Por quê? Volto a dizer, nós enfrentamos pessoas poderosas, pessoas que detêm determinadas influências e que, infelizmente, por nós não sermos ainda uma democracia madura, as pessoas confundem, não conseguem entender que nós estamos exercendo as nossas funções e podem querer prejudicar. Para que isso não aconteça, o próprio legislador constituinte nos deu essas garantias. Ninguém pode nos remover, ninguém pode nos tirar do cargo, salvo se a gente praticar alguma infração disciplinar, e ainda assim por decisão judicial. Eu não posso ter o meu subsídio reduzido. Suponhamos que o promotor de justiça ingressa contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Aí o presidente da Assembleia, irresignado com isso, ele simplesmente propõe um projeto de lei para diminuir o salário do promotor de justiça. Nós ainda não estamos numa democracia madura. Então isso poderia acontecer perfeitamente, não fosse essa garantia que nós temos. Então o legislador constituinte, ele foi visionário, ele foi inteligente, ele viu, ele nos deu uma série de garantias, uma gama de garantias, mas uma gama de funções, mas em contrapartida a gente precisa de garantias para exercer essas funções. Não fossem essas garantias, o que seriam dos promotores, dos procuradores de justiça da Lava Jato? Vamos concretizar isso, colocar um exemplo concreto para nós. Também temos algumas vedações, ou seja, que a gente não pode fazer, e os avanços da instituição do Ministério Público nesses 30 anos. Eu acho que nós estamos fazendo por valer o que o legislador constituinte nos deu, né? Nos confiou. Ele nos confiou uma gama de atribuições. Acho que o Ministério Público, através de seus representantes, promotores, procuradores da República, estão fazendo por valer essas atribuições. Nós temos aí no Brasil afora inúmeras ações civis por improbidade administrativa, ações civis públicas por danos ambientais, ações penais contra várias pessoas. Enfim, o Ministério Público está sempre atuando. É evidente que erramos, é evidente que somos somos uma instituição formada por homens e passíveis a erros. Há desvios, mas eu posso garantir que são mínimos. Dificilmente vocês ouvem falar de algum desvio por parte de um promotor de justiça, de um procurador da República, porque podemos errar, mas erramos com boa fé. Nunca nós temos má fé. Eu acho que os avanços do Ministério Público aí nesses 30 anos, eu acho que nós estamos fazendo por valer e a gente está tentando aprimorar a cada dia, sempre procurando outras maneiras de desafogar o Poder Judiciário, de tentar resolver as coisas dentro do próprio Ministério Público, né? Através de acordos, termos de ajustamento de condutas, etc. Os desafios. Quais são os desafios hoje do Ministério Público? É a gente proteger o Estado Democrático de Direito, que está a salvo, que não está a salvo de ataques, né, o nosso Estado Democrático de Direito, sobretudo à luz do constitucionalismo moderno, ser um verdadeiro agente de transformação social, ou seja, se nós realmente exercermos essas funções que a Constituição nos deu, nós vamos transformar uma sociedade. Em muitas comarcas do interior a gente consegue transformar
àquela comunidade através das ações do Ministério Público. É um desafio continuar isso. Ser um promotor de justiça mais resolutivo, ou seja, a gente resolver as coisas através de acordos, que é mesmo também o que o novo CPC propõe a fazer, né? Termos mais estruturas, metas, etc. E um outro fato que eu acho que é um desafio é nós desvincularmos do Poder Executivo quando da escolha do nosso chefe. Porque os senhores estão vendo aí que, por exemplo, o Procurador-Geral da República ele é escolhido pelo Presidente da República. Hoje a Raquel Dodge, atual Procuradora-Geral da República, ela foi escolhida pelo Presidente Temer. E olha o que está acontecendo. O Presidente Temer visitando a Procuradora-Geral, pressionando-a, mandando carta para ela. Nós temos que desvincular isso. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, ele é eleito pela classe numa lista tríplice, e dentro dessa lista tríplice, o governador do Estado escolhe. Então, nós precisamos de um mecanismo para retirar essa desvinculação, o Ministério Público ficar desvinculado do Poder Executivo nesse ponto. Eu acho que isso, o legislador ele teve realmente uma função, ele quis fazer com que, por não ser um poder, por não ser uma instituição que ela é plasmada pelo voto do povo, para dar uma legitimidade ao Procurador-Geral, ele quis fazer com que o Procurador-Geral seja eleito, seja indicado por alguém que foi eleito pelo povo, para dar uma legitimidade. Foi por isso que ele incluiu. Mas esse dispositivo está sendo nocivo para o nosso Estado democrático de direito. E lutar, acho que o nosso maior desafio hoje é lutar contra os atos atentatórios ou enfraquecimento da instituição. O que está acontecendo? O Ministério Público, principalmente agora, né, com a questão da Lava Jato, o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, né, eles estão sendo alvo de ataques. O Poder Legislativo e Executivo, eles não conseguiram fazer as modificações legislativas para enfraquecer o Ministério Público e o Poder Judiciário, principalmente com o apoio do povo. Mas o que eles querem fazer agora? Nós não conseguimos isso, então vamos enfraquecer a instituição. Vamos vamos atacar a instituição junto à sociedade, à imprensa, dizendo que juízes, promotores não têm direito ao auxílio moradia, isso, aquilo, que é previsto em lei. Se é moral ou se não é moral é outra discussão. Ou seja, eles querem achincalhar a instituição, colocar a instituição contra o povo, sucateando a instituição para que ela não possa mais conseguir combater esses atos. Então, eu acho que nosso maior desafio hoje é esse. E finalizando, senhores, eu deixo essa pergunta: a quem interessa retroceder o Ministério Público e enfraquecer o Ministério Público? A quem interessa? A quem interessa enfraquecer o Poder Judiciário? A quem interessa enfraquecer o Ministério Público? A Polícia Federal. Só aqueles realmente que estão que estão sendo alvos das investigações. E como diz o Dr. Moisés, hoje as investigações não atingem mais as pessoas menos favorecidas. Estão atingindo uma classe da nossa sociedade que se achava intangível, se achava intocável. E por fim, eu quero só ler, terminando, professor, quero só ler um pequeno discurso de um jurista falando sobre o Ministério Público. O Ministério Público é outra árdua atividade do jurista. É um advogado cujo cliente não fala, não vê, não ouve, não tem amigos nem parentes. Esse cliente é a lei. E tem inimigos poderosos, todos aqueles a quem não convém que ela se cumpra, ou seja, aqueles que não convém que a lei se cumpra. E não é só que ela se cumpra, sejam indivíduos, sejam autoridades. Daí uma grande dose de coragem e não só de combatividade. Violada a lei, o Ministério Público sai imediatamente a campo. Não é preciso que outra pessoa venha chamar a sua atenção, pedir sua intervenção, que outra autoridade apure o fato. Não pode ter os olhos vendados, nem os ouvidos moucos. O promotor não pode ter os olhos vendados, nem os ouvidos moucos. Numa audiência de custódia,
o promotor de justiça não pode ficar inerte se perceber que aquele preso sofreu uma tortura. Nós não podemos ter ouvidos loucos e olhos vendados, nem esperar que alguém lhe conte. Há de ele próprio ir procurar o seu cliente, cego, surdo, mudo, desamparado. Vereis então como é fraca a vossa constituinte, os pedidos que se vos fazem para não defender a lei, as razões, sentimentos e políticas, que se vos apresentam para deixá-las de lado, a trama poderosa, individual e coletiva para o seu desrespeito. E vos será difícil resistir, e muitas vezes tereis ameaçado o vosso cargo. Mas haveis de permanecer de pé, que tanto vos obriga o juramento que acabais de prestar. Quem disse isso foi o professor Haroldo Valadão, discursando numa turma de formandos de Direito de 1940, na Faculdade Nacional de Direito, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro, há 70 anos atrás. Então, os senhores verifiquem que realmente foi um visionário, esse jurista, e é o que realmente acontece, e sempre aconteceu com o Ministério Público. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, foi muito pouco tempo, nós temos muito, falar do Ministério Público é falar muita coisa, são 4 artigos destinados pela Constituição, mas de uma densidade constitucional imensa. É uma instituição que eu amo, é o meu segundo amor. Meu primeiro amor é a minha família, meu segundo amor é o Ministério Público. Eu vivo o Ministério Público, eu respiro o Ministério Público. Os estagiários estão aqui e sabem perfeitamente isso. O Ministério Público, além de um ministério, não é à toa que é chamado de ministério, é um sacerdócio. Isso para quem realmente quer exercer o Ministério Público. É um sacerdócio em prol da sociedade, da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Há que ter vocação, há que gostar, porque não é fácil. Sobretudo porque ainda o nosso país, a nossa democracia ainda não é madura para entender que o que o promotor está fazendo, o que o procurador está fazendo, não é nada mais, nada menos do que cumprir a própria lei. Então é isso, eu procurei dar uma noção rápida, eu gostaria de ter falado mais, mas o tempo é curto. E se quiser, podemos voltar um dia para a gente detalhar melhor a instituição do Ministério Público. Muito obrigado a todos e que todos sejam felizes aí.